Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Como que vocês estão? Faz um tempo que eu não passo por aqui para falar com vocês. Bom, hoje eu quero trazer para vocês um assunto que está sendo bastante ventilado aí na mídia, que é a respeito da autossabotagem. E por que esse assunto? Bom, autossabotagem geralmente é um comportamento que trava, paralisa, não deixa a gente andar, né? E o que acontece? Você sabe se você é uma vítima da autossabotagem? Se é que a gente pode falar que isso é vítima, né? Se você tem esse comportamento autossabotador, bom, se você gosta desse assunto, se você quer saber mais assunto a respeito disso, se você conhece pessoas que tem esse problema, já dá o seu like aí, já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre trazendo questões de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal aqui para o canal, tá bom? Então vamos lá. O que é autossabotagem? Autossabotagem é geralmente um comportamento que leva a gente contra, agir contra a nós mesmos. Então, isso significa o quê? Significa que de repente eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo de vida e eu tô lá caminhando dentro daquele projeto, daquele propósito e quando eu menos espero, eu tomo algum tipo de atitude que me leva contra aquilo que eu quero, me leva contra atingir o resultado que eu quero. E isso inicialmente é até inconsciente, eu não percebo o que eu estou fazendo, né? Mas depois vai virando um ciclo de repetição, né? Você começa a perceber que vira e mexe, você tem um padrão que você não atinge aquilo que você quer, né? E como que isso se apresenta? De repente você perde prazos, né? Você tem lá uma certa tarefa para fazer e você não faz, né? Você esquece compromissos, né? Tudo que tiver envolvido com aquela situação, você simplesmente dá um jeito de não fazer, de não atingir aquele objetivo. Então você começa a ter padrões de comportamento que vão te levar totalmente contra, numa direção contrária àquilo que você quer. E aí então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? O que aconteceu comigo? Eu estava fazendo uma faculdade que eu realmente, no terceiro semestre, eu descobri que não era a faculdade que eu queria, né? Mas eu fui estimulada pelos meus professores, que eu agradeço muito, né? E eu a concluí essa faculdade. E eu realmente estava lá no processo de conclusão dessa faculdade. Mas tem o TCC. Todo mundo sabe, né, que trabalho de conclusão de curso tem prazo e tal. E aí, primeiro eu comecei a desenvolver esse TCC, né? E o primeiro semestre eu apresentei o TCC para a banca, fui aprovada na banca e não coloquei o trabalho na no sistema. Ou seja, de repente eu não tinha nada no sistema. E pergunta como foi que isso aconteceu? Não sabia, eu não sei. Simplesmente eu achei que tinha colocado e não tinha colocado. Então, naquela época, eu acreditei que, né, foi, sei lá, uma fatalidade. Aí foi mais um semestre. Preparei tudo de novo, tal, não sei o quê. Perdi o prazo de colocar o TCC de novo no sistema. E aí preparei tudo de novo, eu já estava estressada com isso, eu já estava estressada. Preparei tudo de novo, tal, aí finalmente consegui colocar, apresentei novamente para a banca e foi incrível, né? Porque assim, isso chamou tanto a atenção da banca, dos professores
que me ajudavam lá, que inclusive, eu lembro até hoje, uma das coordenadoras lá do curso pediu para me falar a respeito da resiliência de manter essa persistência em representar. Por quê? Porque ninguém entendia como que eu conseguia fazer aquilo, né? Então foram 3 semestres para eu realmente concluir um curso que no primeiro semestre poderia ter concluído, porque eu passei com louvor na primeira apresentação para a banca. Mas quando chega no sistema não tinha nada. Então hoje, depois, trabalhando muito autoconhecimento, fazendo trabalhos, né, de inteligência emocional e tal, eu vim a descobrir que eu estava me auto-sabotando. E por que eu estava me auto-sabotando? Porque simplesmente eu não queria concluir aquela faculdade. Por quê? Porque eu concluindo aquela faculdade, eu tinha que decidir o que fazer da vida. E eu realmente não queria exercer aquela profissão que eu estava me formando. Então, assim, é louco, mas é real. Porque, assim, um certo medo de depois ter que assumir uma coisa que eu não queria, que não fazia, que o meu íntimo não queria. Então eu me sabotava e eu fui adiando. E depois eu conheci outras pessoas que passaram por esse mesmo processo de autossabotagem, né? Essa semana mesmo eu estava atendendo o mentorado e ele tinha plena consciência de que ele estava se auto-sabotando, né? Por quê? Porque ele atingiu um nível, um patamar muito alto na sua carreira, né? E agora tem lá uma coisa mínima para ele dar aquele salto quântico tal, só que ele tá se auto-sabotando, né? Não cumprindo as tarefas, não mantendo uma certa disciplina. Então é assim que a autossabotagem se apresenta. A gente acaba não cumprindo tarefas necessárias para concluir o projeto, a gente acaba não tendo uma certa disciplina, a gente esquece compromisso, a gente inventa uma série de questões para realmente não fazer o que tem que ser feito, né? E como que a gente se dá conta disso, né? Como que a gente vai entender que a gente está se auto-sabotando? É questão de olhar aqui para dentro e acessar o mais profundo do seu íntimo e entender o que é que está acontecendo e se perguntar, né? Se perguntar o que é que está acontecendo comigo, porque quando você pergunta, né? As respostas vêm de alguma forma, né? Ou você acaba indo buscar um processo terapêutico que vai te dar respostas, que é desenvolver inteligência emocional, é saber gerir as suas emoções, é entender o que acontece dentro de você. Então, assim, é muito importante a inteligência emocional. Exige uma certa expansão de consciência para você entender o que é que está acontecendo. Claro, só através de um processo terapêutico, de uma busca de autoconhecimento, que você vai entender que tem questões mais íntimas lá dentro. Por exemplo, trabalhando com esse meu mentorado, a gente chegou a entender que ele estava assim muito temeroso, né, de perder as referências dele. E por que perder essas referências? Porque de repente ele atingiu um patamar na carreira dele, nas finanças, muito alto, né? E esse detalhe que vai fazer ele dar um salto quântico e subir ainda mais, simplesmente vai dá uma diferença muito maior. Então, perder as referências, para nós, dá um certo pavor. Mas isso quando a gente não tem uma consciência expandida, no sentido de entender que nós somos energia, nós não somos apenas esse corpo físico, e nós não estamos ligadas simplesmente nas questões aqui, materiais. Nós somos um espírito, né, que atua aqui nesse corpo físico, dotados de um intelecto. Então, a nossa referência, o nosso referencial,
tem que ser muito maior, né? Tem que ser muito mais amplo do que essa referência com a nossa família, com a nossa família aqui biológica, né? Nós somos energia, nós somos filhos do Criador, nós fazemos parte do universo, nós somos um com o todo. Então, o que é essa referência, esse referencial aqui, né, na matéria? O que é esse referencial, né? Então, assim, por exemplo, o Evolua Ouvindo é um treinamento que expande muito a mente, no sentido de você entender que você não é só esse corpo físico, que você não atua só aqui nessa realidade, que você cria a sua realidade, que você é co-criador, que você faz parte com o todo. Então, assim, você é aquilo que você quiser ser, você constrói a sua realidade, você cria a sua realidade, né? Então, assim, eu criei essa realidade que eu estou agora, de gravar vídeos e tal, questão de 1 ano para cá, que eu comecei realmente a trabalhar nisso. Era uma coisa que eu queria muito, mas eu me auto-sabotava. Por quê? Porque eu tinha baixa estima, eu tinha insegurança, eu tinha crença de não merecimento, eu tinha bloqueios emocionais. Então, assim, a constelação familiar sistêmica também vai trabalhar essas questões também, de você desenrolar esse emaranhado de coisas que você tem aí dentro de você, que às vezes te impede de prosperar, de abraçar o seu objetivo. Por quê? Porque temos crenças, temos bloqueios, estamos assim, às vezes, muito enraigado no nosso programa mental que foi instalado lá na nossa infância, né? Que a gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente aprendeu, aquilo que falaram para nós, né? Então, assim, todo esse trabalho de inteligência emocional, de autoconhecimento, ele vai nos levar a entender a nossa própria essência, aquilo que a gente é como essência, aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que a nossa alma, ela grita, sabe assim, ela grita, aquilo que faz brilhar os seus olhos, o que é que você quer fazer, qual que é o seu projeto, o seu propósito de vida, né? Qual que é o seu objetivo? E tem que ser um objetivo definido, aquilo que você vai abraçar e não vai soltar jamais, porque é aquilo que vai te dar alegria de viver, bem-estar, que vai te deixar pleno, entende? Então é isso. Quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você desenvolver inteligência emocional, quanto mais você desenvolver habilidades de lidar aqui com esse plano físico, mas entender que você não é só esse corpo físico e que você não atua só nessa matéria, entende? Que você realmente precisa direcionar a sua vida num patamar mais elevado, entende? Porque assim, muitas vezes aquilo que você quer, ele tá nesse nível aqui, e você tá vibrando nesse nível porque você tem medo, tá com medinho, você tem baixa estima, você tem padrão de não merecimento. Então assim, eu desenvolvi a mentoria Acesso de Sucesso justamente para colocar para as pessoas que elas são capazes de acessar tudo que elas quiserem, porque o sucesso está aqui dentro. O sucesso, ele tá aqui dentro. Por quê? Porque se eu sou filha do Criador, eu faço parte do todo, do universo. Então, tudo que eu der conta de imaginar, de pensar, de desejar, de projetar, já existe. Eu só preciso acessar. E como é que eu vou acessar? Primeiro, eu acesso aqui dentro. Eu acesso as minhas questões íntimas. Primeiro eu tenho que desenvolver um relacionamento muito íntimo comigo, entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu pretendo, o que eu gosto, o que eu desejo, qual que é o meu projeto de vida. Fazendo esse trabalho terapêutico, você vai conseguir acessar tudo que você quiser.
Entende? Por quê? Porque tudo que você quer já existe. Se você dá conta de pensar, é porque já existe, você só precisa acessar. Então, assim, hoje eu tenho acessado coisas que eu realmente projetei e fiz esse trabalho de realmente elevar o meu nível de consciência para pegar, para acessar aquilo que eu quero. Então, assim, o vídeo tá ficando longo, outra hora eu falo com vocês a respeito disso, mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês podem ser tudo aquilo que vocês quiserem, mas tem que parar de se auto-sabotar. Você é merecedor de tudo que você der conta de pensar, de almejar, de desejar, tudo que você der conta de pensar, você pode acessar. Mas para isso, pare de se auto-sabotar. Você é merecedor. E aí eu falo para você, se você quer saber mais, se você quer se entender, se você quer se descobrir, acesso de sucesso. Eu posso te guiar aí nesse caminho de autoconhecimento. Eu já tenho feito isso com muitas pessoas que realmente estão aí atingindo sucesso, porque um dia se deram a oportunidade de querer se autoconhecer. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração e tamo junto, até mais.